Senhor está falando, o Espírito de Deus está falando com você. Uma situação que viveu Israel, uma situação em que eles inverteram as prioridades. A palavra que o ministrante nos traz mostra um período histórico em que o povo de Deus havia colocado as prioridades do reino em segundo lugar. A palavra nos diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É Jesus falando em Mateus 6. E a sua justiça e todas as demais coisas que Ele sabe que você precisa, Ele vai acrescentar. Mas o povo de Deus começou a dizer que não era importante a presença do Senhor. Eles começaram a querer viver a vida sem Deus. Eles queriam viver a vida da forma deles, separados da presença do Senhor. E fora da presença do Senhor, a alma fenece. Fora da presença do Senhor, a família degrada. Fora da presença do Senhor, a nação se desencaminha. Fora da presença do Senhor, o homem vem a se corromper. E isso acontecia naqueles dias. De modo que o trigo com o qual se faria o pão, a semeadura do trigo, ela não prosperava, tinha mofo. Havia fome na terra, o mofo devorava o trigo. E eles trabalhavam muito, mas rendia muito pouco. O vinho, que deveria ser consumido e ser causa de alegria, trazia agora tristeza, porque quem ia ao campo não encontrava as uvas, porque a ferrugem estava devorando as uvas. Não havia alegria, havia tristeza, porque não há verdadeira alegria fora da presença do Senhor. É Ele que tem vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É Ele que pegou o homem do pó da terra, soprou-lhe a vida. Mas a vida humana, ela é apenas parte da verdadeira vida. A vida espiritual, a vida na presença dEle, é a verdadeira vida, é a verdadeira exultação. Alguém pode ter tudo, mas ser depressivo. Alguém pode ter muitos bens, mas não ter paz. Eu conheci pessoas muito ricas, mas que diziam: não sou feliz. Eu conheci pessoas muito ricas, mas que precisavam de um cigarro de maconha logo cedo de manhã para ter vontade de viver a vida. Porque só há vida nele, fora dele não há vida. Israel estava imerso em tristeza. O azeite que colhido, as azeitonas esmagado, produzido o azeite, iria produzir luz, iria produzir alimentação, iria produzir unção, porque o azeite fala da unção de Deus na nossa vida. O azeite era destruído pelo granizo. As casas estavam escuras. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua alma hoje? Fora da presença dele não há. O homem está em trevas. Fora da presença dele, uma família inteira fica em trevas. Não existe a presença, não existe a unção, não existe a direção, não existe a vida, porque só há vida nele. As pessoas, o homem que é o receptáculo da presença de Deus. O Senhor disse: eu e meu Pai, aquele que me obedece é o que faz a minha vontade. E eu e o Pai iremos até ele, e nele faremos morada. Essas pessoas, elas estavam vazias de Deus. O trabalho que elas faziam redundava em fracasso. Os rebanhos, que naquele tempo o rebanho era o bem que você possuía. Os rebanhos minguavam. Os rebanhos adoeciam. O nome do profeta Ageu, que é festivo, Rangai, profetizava não em um tempo de festa, ele profetizava em um tempo de tristeza, porque fora da presença de Deus, quando invertemos as prioridades, oh glória. Mas quando ele disse àquela nação e a Zorobabel: tome atitude, como disse o pregador nessa manhã, tome uma atitude diante de Deus. O versículo 8 diz: portanto subi,
sem demora. Tem gente que demora, escuta a palavra e fica ali, será que eu vou? Subir sem demora. Subir ao Monte Moriá, lugar onde Abrão fez um pacto com o Senhor. Subir ao Monte Moriá, lugar onde Abrão disse: eu te amo mais do que amo o meu próprio filho, do que amo a minha própria vida. É ali onde ele foi oferecer Isaque como sacrifício, dizendo que tudo que ele era, tudo que ele possuía, ele ofertava a Deus, porque o seu amor a Deus era maior do que o seu amor a qualquer outra coisa. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Subir ao monte sem demora. Trazei boa madeira. Isso fala de oferta ao Senhor. Isso fala de prioridade ao Senhor. Me lembro da viúva no gasofilácio. Jesus observava e disse: quem deu a maior oferta? E ninguém sabia dizer. Mas Jesus disse: foi aquela viúva. Aquelas 2 moedas de cobre. Porque ela deu da sua grande necessidade tudo quanto ela possuía. Ela colocou o reino em primeiro lugar, e eu tenho certeza que nada lhe faltou. Trazei boa madeira, edificai, lança a mão ao arado, edificai o baíta, edificai a casa, porque quando você edifica a casa, oh aleluia, o salmista diz: habitarei na casa dele por dias que não tem fim. Ali a bondade e a misericórdia vão me seguir, ali vai ter uma mesa, oh, o meu cálice vai transbordar, e os meus inimigos não vão me alcançar. Casa de Deus, presença de Deus. Eu te convido nessa manhã a ver a presença dele, a te levantar, a tomar uma atitude, a sair do fracasso, a sair da derrota, a sair da distância. Toma uma atitude e vem à presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele trabalha, porque ele vai mudar a tua situação, vai mudar a situação da tua casa e da tua família. Te reconcilia com ele nessa hora. Escreva no chat: eu quero Deus, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor, vinde a mim todos. É o convite que o Espírito Santo te faz.